Profecias são o dedo de Deus tracejando numa longa e infinita folha de papel os caminhos que podemos tomar ancorado na ciência e na análise das energias que cultuamos num dado momento, as energias que alimentamos e as energias com as quais nós nos associamos por um período de tempo. Profecias são incognoscências da mente do divino. Isso quer dizer, são aquelas histórias, aqueles sketches, aqueles rascunhos de histórias com longos arcos ou arcos mais medianos que o divino ainda procura por um espaço para as implementar e para determinar se elas servem ao todo da evolução cósmica. Nós estamos em passagem nesse exato momento de um plano de esfericidade e por isso eu me refiro de uma esfera de experiências cognicidas pelo divino, ou seja, por um bloco temporal aonde o divino alinhou todas as experiências que foram de rascunhos de possíveis histórias para histórias que foram de fato vividas por incontáveis milhões e bilhões de seres, para adentrarmos uma nova esfericidade que ainda está se formando. Conforme nós a adentramos, nós adentramos um novo espaço de experiências cósmicas que ainda não está plenamente formado, que ainda não está plenamente definido, com todas as suas ranhuras, com quantas linhas de história este conterá. Obviamente, a sua habilidade de estocar novas experiências a nível cósmico, eu me refiro a essa nova esfericidade, é infinita. Mas Deus a torna finita, para que em qualquer ponto dessas possíveis linhas que existirão nessa nova esfera, como plano de experiência, todas elas sempre te levem ao mesmo ponto central. Não é bem como se você andasse em círculos ou você estivesse num grande labirinto que te leva ao centro, mas este ponto central é o cerne evolutivo que é entendido a ser alcançado por todas essas possíveis linhas que estarão contidas nessa nova esfericidade. Algumas mais óbvias de estarem conectadas com outras, outras totalmente desprovidas de qualquer obviedade da sua conexão com o resto ou com o todo desse novo plano que Terra e a espécie adentra. Eu quero comentar sobre algumas linhas que a nova esfera que a humanidade adentra conterá.
em alguma forma ou outra. E quando eu falo em alguma forma ou outra, eu me refiro às características gerais dessas várias linhas que eu mencionarei aqui se manterão. Ou seja, o esqueleto dos eventos que eu descreverei se manterão. Agora, quantos quilos de pele cada esqueleto de cada história receberá? Quantos tendões? Quantas cores? A altura desse esqueleto, isso nós veremos conforme vemos cada um desses seres tomarem fôlego da vida e nos apresentarem com as situações, circunstâncias e acontecimentos que definirão os primeiros séculos dessa nova esfericidade. Estamos nesse momento de passagem e podemos ver com clareza essas linhas dessa nova esfericidade. Com riqueza de detalhes, em alguns casos, quando subimos até a dimensão de número 42. 42ª dimensão. É uma questão de pouco mais de um século e no hemisfério norte, nas mais altas camadas desse hemisfério, por exemplo, pegando principalmente os países nórdicos, Canadá por completo e um pouquinho dos estados mais ao norte dos Estados Unidos, por exemplo, mais ou menos nessa altura, acima, muito acima da linha do Equador, nós teremos essas 3 grandes aeroferrovias. E o que são aeroferrovias? Aeroferrovias nada mais são do que uma evolução das ferrovias terrestres num novo formato, com habilidades e características atualmente apenas encontradas na área da aviação, o que dá aos aviões a sua capacidade de locomoção e de planagem e outras características de sua aerodinâmica. Falando de maneira simples, nós teremos esses 3 trilhos suspensos com levitação que circundarão todo o planeta apenas na região mais ao norte. Um passando mais ou menos ali na altura de Massachusetts, Boston. O outro cortando o Canadá no meio e continuando a sua volta ao redor do planeta.
E um terceiro um pouco acima. Teremos esses trilhos levitacionais. E sobre eles haverá esse trem. Ou seja, teremos essas 3 aeroferrovias com esses trens circundando toda essa cúpula do planeta 24 horas por dia. Esse será uma nova forma de transporte. No momento, não me cabe comentar porque essas 3 aeroferrovias foram criadas nessa altura ou acima do Equador, com qual finalidade. Sim, carregarão cargas, sim, carregarão também transporte de pessoas, farão o transporte, a locomoção de pessoas, mas é fato que existirão. E sim, esses trens levitacionados por esses trilhos levitacionais não precisarão descer ou se ancorar em alguma estação terrestre onde eles pegarão as pessoas e as levarão até lá. Haverá um outro tipo de transporte que conectará as pessoas a essas aeroferrovias. Um pouco mais de 100 anos veremos isso no planeta. Espero que antes disso. Uma outra coisa que veremos, isso eu posso dar o ano mais provável de acontecer. Em 2050, teremos instalado em um aeroporto, engraçadamente, a primeira câmara, que mais será, na verdade, um conjunto de prédios, de 3 prédios. Ou seja, o que mais se parecerá com um ambiente, uma instalação dentro de um aeroporto. Do primeiro sistema de teletransporte humano. Esse primeiro teletransporte será feito entre 2 cidades, com 20 minutos de distância entre uma a outra. E o local escolhido para se instalar essa câmara, que é mais um conjunto de 3 a 4 prédios, será nesse aeroporto. O ano mais provável será 2050. E, no momento, aonde está planejado ter-se o primeiro teste desse sistema de teletransporte humano é no Japão. Além disso, e isso já muito mais perto do tempo atual no qual nós estamos, nós teremos várias ondas gigantes, realmente gigantes. A água adentrando a Terra. Perderemos uma grande parte do lado oeste dos Estados Unidos. Lugares como Melbourne, ou a parte de baixo da Austrália, serão incrivelmente avolumados
pelo poder das águas. Uma parte do lado oeste da América do Sul, pegando quase todo o Peru e subindo, também ficará debaixo das águas. E a parte que não for afetada receberá um clima tão abaixo do ameno que ficará perpetualmente num inverno praticamente anual. E esse resfriamento ele encobrirá todos os Estados Unidos, México, descerá pelas ilhas ou o espaço entre América do Norte e Central. E nesse espaço de transição até adentrar a América do Sul haverá pontos de frio e outros que se manterão basicamente como que em bolhas climáticas de calor. E esse frio continuará a descer pela parte noroeste da Amazônia, pegando os estados de cima do Brasil e continuará a descer. E lugares como Cuiabá, Mato Grosso e encostando nas bordas do noroeste de Goiás e Minas Gerais haverá frio como nunca visto antes. Mas o resto desses estados se permanecerá, o centro desses dois estados e a sua as suas bordas lestes permanecerão num clima um pouco mais ameno do que o atual, mas ainda assim lugares sobrevivíveis, eu diria. Isso eu estou falando de décadas, não é algo que acontecerá imediatamente. Haverá revoluções imediatas, obviamente, em questão climática. Mas esse frio continuará a descer, ele esbarrará então nesses dois estados. Ele não pegará a parte norte do estado de São Paulo. E eu me refiro a norte do estado de São Paulo em relação ao mapa do Brasil. Em relação ao norte do país, a parte acima do país. Mas esse frio entrará pelo lado oeste do estado de São Paulo, esse clima permanente de frio, e chegará até a capital. Haverá frio como nunca antes. Lugares como o litoral paulista, norte e sul, por um tempo se manterão bem nas suas temperaturas atuais, como nós os conhecemos. Mas se você pegar o mapa do Brasil, toda essa parte lateral da esquerda, do oeste, descendo e adentrando o estado de São Paulo pelo lado oeste, até chegar na capital, passará por frio, muito frio.
Uma parte da ponta da América do Sul, lá embaixo, também se submergirá. Em Brasília, nós teremos alguns desenvolvimentos interessantes. O Palácio do Congresso, como assim eu gosto de chamar, com o prato virado para cima, e o resto da sua arquitetura serão todos pichados. Haverá um tipo de revolução social. E isso levará o Brasil a mais ou menos 16 anos de um estado de limbo predominante, aonde vocês verão grandes tracejados de verde e vermelho pelas principais vias do Distrito Federal, nos entornos dos seus grandes prédios, das grandes instituições governamentais do país. Esses grandes traçados de vermelho e verde se espalharão por outras cidades. Um vendaval verde e vermelho manterá o país nesse estado de limbo por uns 16 anos. Teremos também na área tecnológica carros infodimais. Eu gosto de chamá-los de carros infodimais. Haverão muitas migrações e êxodos que já começam a acontecer agora por causa da pandemia. Milhares de pessoas saindo de Nova York, milhares de pessoas saindo da Califórnia, milhares de pessoas saindo de Londres, só para citar 3 cidades. E do nada, durante os próximos anos, cidades suburbanas, cidades do interior, se tornarão literalmente, quase que da noite para o dia, grandes novos centros de conglomerações humanas. Como comportar esse novo grande fluxo de habitantes que brotam do nada de uma hora para outra? Também veremos outras cidades que já eram grandes, depois de grandes revoluções geológicas e climatológicas e sociais, ficarem ainda maiores nos próximos anos, terem um boom de crescimento e verem a necessidade de meios de transportes públicos e de novos meios de locomoção terem que ser criados do dia para a noite. Isso será resolvido com os carros infodimais.
Os carros infodimais serão, na verdade, uma maneira de colocar mais veículos nas vias para que todos tenham meio de locomoção a um preço muito barato, ou seja, que assim qualquer habitante terá a capacidade de comprar, tirando assim o peso do governo de ter que prover aquela demanda de transporte público de uma hora para outra para todos os seus cidadãos. Então, se barateará um tipo de locomoção que todos terão a condição de comprar, mas um tipo de locomoção que será não só acessível monetariamente, mas que respeitará o meio ambiente e no qual todos poderão ter o seu próprio exemplar de locomoção sem tomar muito espaço nas vias públicas. E aí que entra os carros infodimais. E não estou dizendo que eles terão esse nome, mas vocês saberão quando vocês os verem. Eles serão extremamente finos. Você olhará para eles e parecerá literalmente um palito, quase que um charuto. Serão retangulares, achatadões. Você olhará para eles e parecerão um palito. E você dirá como alguém caberá aí dentro. Mas dentro deles, eles serão tão espaçosos quanto os carros atuais ou mais. Isso será uma distorção da realidade. Do lado de fora, eles ocuparão praticamente espaço nenhum nas vias, pois serão finíssimos. Mas com os avanços da física quântica e de como você aumentar uma realidade num ambiente que não comporta aquela realidade, basicamente esses carros trabalharão com o cambiar, o transitar entre duas realidades. Quando você abrir a porta do carro, você estará cambiando, adentrando uma outra realidade que não está ancorada naquele exato espaço físico que o carro está a se locomover. E naquela realidade, é como se esses carros fossem portais temporais. E dentro daquela realidade, que não dá para ser vista de fora, lá dentro será bem espaçoso. É meio a mesma tecnologia com a qual trabalhamos com Merkabahs. Merkabahs podem parecer infinitamente pequenas, mas a biosfera interna, a percepção espacial interna é muito mais aumentada milhares de vezes da que a gente conseguiria perceber olhando uma Merkabah por fora. E será o mesmo com esses carros. O tamanho do carro que será visto com os olhos físicos do lado de fora. Não conseguiremos mais pelo design do carro dizer quão grande ele é dentro. Então começaremos a usar realidades paralelas na construção de novas tecnologias de locomoção. Vários carros charutos, eu chamo de carros charutos. Apesar que eles parecem mais um cracker, eles parecem mais uma bisnaguinha, eles parecem mais um biscoitinho fino. E serão super estilosos, haverá carros de todas as cores. Não estou dizendo que os cientistas e os que fazem o automobilismo, a mecânica dos carros e o que quer que seja, eles se basearão nos estudos sobre Merkabahs. Mas sem o saberem, eles estarão meio que acessando um conhecimento que inevitavelmente é o que faz Merkabahs existirem no universo. E minha última mensagem aqui é sobre o número de extensões de almas que nos próximos anos e décadas serão convidados a deixar o planeta.
e serão gentilmente conduzidos para fora dessa escola Terra, para outras escolas de evolução no universo mais condizentes com o seu aparato espiritual, mental e emocional. Os convites que estão sendo emitidos para que essas extensões deixem a Terra chegam já agora a mais de 3 bilhões. Sim, teremos ao longo de um longo período um pouco acima de 3 bilhões de almas que estarão deixando Terra. Para que a revolução, o rearranjamento de nossa psicosfera, cosmobiosfera, biosfera e seus biomas e densidades ao redor possa se dar mais rapidamente. Isso representará quase 1/3 do número atual de seres humanos, que com facilidade, se grandes eventos não acontecessem, chegaria aos 9 bilhões nos próximos anos. Ficaremos mais ou menos com 4 bilhões e meio de seres humanos. E mais meio bilhão por outros motivos não relacionados com serem convidados a deixarem o espaço Terra, por coisas pertinentes aos seus desenhos de experiências em Terra e as suas finalizações das suas vivências em Terra, também deixarão o planeta, mas não por um convite, simplesmente porque é a hora. E seguiremos com esses 4 bilhões que permanecerão. Isso acontecerá em múltiplas linhas de tempo, todos esses eventos. Várias densidades se conectando e se reconectando a todo o momento. Mas essas são rascunhos de histórias presentes na incognoscência do divino, que agora já se tornaram parte oficial da cognoscência que experienciaremos nas décadas e nos próximos 2 séculos. E com tudo isso dito, isso são mais do que meras, talvez, profecias, ou algo de um cunho premonitório. Este é o ponto em que o tracejado do dedo de Deus sobre uma infinita folha de papel deixa de virar um tracejado e translitera-se como palavras no livro da vida. Com uma história rica em detalhes dos eventos que vieram depois da grande passagem, o que vocês chamam da grande transição. Nós estamos agora no fim dos tempos, fim da dualidade nesse planeta, fim da dualidade em muitos outros lugares do cosmos, fim do yin e yang, fim do macho e fêmea, fim do homem e mulher, fim do certo e do errado.
Fim dos que são crentes e dos que são ateístas. Fim dos marginalizados e dos elitizados. Fim de tudo aquilo que Terra, o corpo celeste, não vai levar com ela para essa nova esfericidade de um plano de experiências. Para ficar aqui no planeta, será nos novos termos que essa esfericidade trará para o bem maior do palco que nos dará a oportunidade de viver essas novas experiências, algumas delas que eu contei aqui. E nessa nova felicidade não haverá aquele que está adormecido. Essas são informações que trago para vocês de direto da dimensão 42 universal, com o aval do Senhor Melquisedeque, o Cristo universal, de Satya Sai Baba, e com minhas pincelações ou pinceladas daquele que é um servidor apaixonado de todos vocês, da evolução de todos vocês. Evolução essa de que tenho muito carinho de poder participar. Iel Sotu.